O menino que colecionava lugares. Ele era um menino que adorava passear. Gostava de caminhar por todos os lugares, de viajar para diferentes locais. Ele andava pelas ruas, pelos bairros, pela cidade, pelo campo, pelas praias. Seus pés tinham diferentes lugares colados neles. Mas ele tinha um segredo que não contava para ninguém. Ele tinha um medo de uma coisa. Esse medo era um segredo dele, só dele. Ele tinha medo de esquecer como eram os lugares. E olha que ele já estudava, já tinha até aula de geografia. Seu professor contava como eram os lugares. Ele tinha até um atlas, que estava sempre na sua mochila, mas nada adiantava. O que adiantava era a lata velha. Ele tinha uma lata antiga de manteiga. Antigamente, as manteigas vinham em grandes latas. Era uma lata velha que a sua avó havia dado para ele. E toda vez que ele viajava, que ele ia a algum lugar, ele levava a lata de manteiga com ele. Ninguém entendia nada. Todo mundo achava aquilo muito estranho, mas diziam que era coisa de criança e que criança tem cada uma. Ainda bem que adulto não entende criança, pensava ele. Assim podia carregar a lata como mania de criança. O que ninguém sabia é que naquela lata ele guardava seu segredo. Ele guardava os lugares, isso mesmo, ele tinha naquela lata uma coleção de lugares. Coisas de todos os lugares por onde ele havia passado, pedaços dos lugares colados nos seus pés. Era só chegar a um lugar e quando tinha oportunidade ele pegava algo e plact, punha na lata. E não pensava que era só coisa pequena. Não, ele gostava de guardar coisas grandes também, tipo montanhas, árvores, avenidas iluminadas, rios caudalosos, construções. Ele tinha um jeito especial para fazer isso. É claro que aquela velha lata de manteiga também era especial, mas tinha um jeito certo de fazer que só ele sabia. Às vezes era só esperar o sol chegar num ponto e iluminar algo. Quando a sombra aparecia no chão, ele ia devagarzinho e pronto, pegava e guardava na lata. Noutras vezes, ele esperava a imagem ficar refletida na superfície, do lago, do mar, e de longe ele abria a lata e guardava mais uma coisa. E ainda havia um outro jeito. Desse ele gostava muito. Olhava aquilo que ele queria guardar, punha na palma da mão, na frente dos olhos e ia se afastando. Quando aquilo cabia tudo na mão, ele a fechava rapidinho e punha dentro da lata. Assim, sua lata estava sempre cheia de lugares. Toda vez que ele tinha saudade ou começava a se esquecer, era só abrir a tampa e estava tudo ali. Mas ele tinha uma grande preocupação. Como ficavam os lugares depois que ele tirava e guardava as coisas? E as pessoas que viviam lá, será que ficavam tristes? Perdidas? Será que esqueciam como eram? Será que as pessoas podiam viver sem seus lugares? Assim, quanto mais ele tirava e guardava as coisas dos lugares, mais ele ficava preocupado. Um dia, quando a sua lata estava quase cheia, ele resolveu que deveria abrir a lata e devolver todas as coisas para os seus lugares, mesmo com medo de esquecer tudo. Qualquer coisa, ele tinha os livros de geografia, os mapas, mas que não são a mesma coisa, são as folhas planas em que você passa a mão e nem sente a textura, o cheiro, os sabores que formam a paisagem. O que fazer?
Mesmo com medo de esquecer tudo, acabou fazendo. Puxou a tampa da velha lata de manteiga e deixou que tudo aquilo voltasse para o seu devido lugar, voltasse para o mundo, para as pessoas. De todos os espaços que ainda ficavam colados nos seus pés e também no resto do seu corpo. O menino continuou viajando, andando, continuou colecionando lugares. Mas a velha lata não ia mais. Ficou bem guardada, escondida, debaixo da cama do seu quarto. Ele compreendeu que os lugares ficam guardados dentro da gente. Compreendeu que, se lugar é gente, gente é lugar.